Está iniciando mais uma edição do Guarulhos em Destaque. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Nesta sexta-feira, eu vou estar entrevistando ao vivo às 5 da tarde o pré-candidato, como queiram, do Partido Verde. Ele vai falar se é ou não pré-candidato à Prefeitura de Guarulhos. Porque foi publicado essa semana no jornal da cidade que ele estava abdicando, né, desta possibilidade. Conversei com ele essa semana e eu quero que ele fale com você em casa, amigo assinante da TV Destaque. Tá certo? Afinal de contas, nesses 12 anos da TV, de praxe, abrimos espaço para todos os pré-candidatos. Estamos fazendo isso sempre ao vivo. Então, as edições do programa Guarulhos em Destaque, você tem 2 horários, 7 da manhã e às 23h30. Mas, para os pré-candidatos, estamos fazendo uma edição ao vivo, às segundas, às 18 horas, ao vivo. E nesta sexta-feira, 5 da tarde, o Jovino vai estar aqui conversando com você. Tudo bem? Sexta-feira, 5 da tarde. Estou recebendo aqui o presidente do Sindicato dos Técnicos da Fazenda Estadual, o Joaquim Goma. Como é que vai, Joaquim? Tudo bem? Obrigado em atender a nossa solicitação, porque é de conhecimento da sociedade, desde o dia 11, dos 1.440 técnicos da Fazenda, 80% estão de braços cruzados. Por quê, Joaquim? Bom, na verdade, o que acontece? Nós tínhamos um processo de negociação com o governo do estado, que iniciou há 15 meses, em abril do ano passado, e esse processo não frutificou, ele não deu resultados. Aliás, deu um resultado, mas não foi o esperado pela carreira. Nós, o ano passado, iniciamos tratativas com o secretário da Fazenda, até porque a nossa carreira faz mais de 10 anos que não tem nenhum tipo de reajuste, seja reajuste salarial ou repasse de inflação. Então, assim, a situação de toda a carreira é bastante ruim em todo o estado. O poder aquisitivo de todos foi corroído ao longo desse tempo. Então, hoje, 90% ou mais dos técnicos, para sobreviver, dependem de empréstimos bancários, dependem de auxílio de familiares. Então, assim, a situação é muito ruim, né? E somos uma carreira típica do estado, concursados. Estudamos bastante para fazer parte do quadro dos servidores do estado de São Paulo e não é certo o que está sendo feito com a nossa carreira, o que está acontecendo. Então, por esse motivo, nós, depois de todo esse tempo, 15 meses, como falei, decidimos, em uma Assembleia Geral Extraordinária, deflagrar greve no estado todo. Agora, para você que está em casa entender melhor, inclusive o Geraldo também, você abriu dizendo que 10 anos. Imagine você em casa, seja qual for a sua atividade, e você ficar 10 anos. 10 anos sem receber reajuste. Aí, convenhamos que o prejuízo é grande. Joaquim, quais são os pontos que vocês gostariam, porque as negociações estão paralisadas, quais são os pontos que vocês estão discutindo com o governo do estado? O ano passado nós assumimos uma nova diretoria, eu assumi com uma nova diretoria o sindicato em janeiro do ano passado, e aí numa primeira Assembleia Geral foram definidos 10 pontos como prioritários e necessários para que a carreira recuperasse parte do seu poder aquisitivo e tivesse um pouco mais de respeito e fosse valorizada, como aconteceu em outros estados com carreiras assemelhadas à nossa. Depois de algumas conversas com o secretário a partir de abril, desses pleitos nós selecionamos 3 que são essenciais para a sobrevivência da carreira e para essa valorização, para o início dessa valorização. E são os 3 que a gente vem pleiteando com o governo desde então, desde junho do ano passado. O primeiro deles é a elaboração de um rol de atribuições condizente com a atividade fazendária no nosso dia a dia. Nós hoje atuamos na entrada da secretaria, quer dizer, o protocolo, a primeira análise, a recepção dos documentos,
a verificação de todos os pleitos do cidadão, ela passa pelo crivo de um técnico da Fazenda, e a partir dali ela é direcionada a quem de direito, um fiscal de rendas ou a um outro técnico que vai dar seguimento ao pedido até que seja satisfeita aquela necessidade do contribuinte, do cidadão. Então, assim, um dos pontos seria esse rol de atribuições. O principal motivo também desse rol é que nós gostaríamos de evitar os desvios de função que acontecem hoje na Secretaria da Fazenda. Nós temos carreiras que trabalham conosco lado a lado nas unidades, por exemplo, a de um EFR, que é um agente fiscal de rendas, e que tem um diferencial muito grande em relação a nós. O agente fiscal de rendas hoje, ele teve vários concursos ao longo do tempo, ele entra hoje na Secretaria com um salário base de R$8.000, enquanto que um técnico que ficou quase 20 anos sem ter concurso, teve o último em 2010, e esse pessoal que entrou com qualificação muito boa em 2010, entrou com um salário base de R$682. É um disparate, é um absurdo. Então, assim, você imagina que 10 anos sem aumento, com um salário base hoje de R$682, que é menos que o salário mínimo no estado de São Paulo, imagina a situação, como é que o cara está sobrevivendo. É claro que a remuneração não é só o salário base. Existem outras coisas que compõem a remuneração global. Então, nós temos, por exemplo, para quem atende público, um item, né, um abono, que a gente chama como ASO, é abono de satisfação do usuário, mas é só para quem atende o contribuinte, que equivale a uns R$500, R$530. E nós temos um prêmio, que o governo também atribui para a gente, que chama PIC, Prêmio de Incentivo à Qualidade. Esse prêmio, como o próprio nome diz, ele não é salário, né? Então, tanto o prêmio quanto o abono, eles podem ser retirados a qualquer tempo. Basta o governo decidir, ele tira isso, você fica só com o salário base. Claro que assim, ao longo do tempo, por ser funcionário público ou concursado, você tem alguns benefícios. Então, por exemplo, a cada 5 anos você incorpora um quinquênio, você tem um prêmiozinho lá, que é com base no salário base, né? Então você tem 5% do seu salário base agregado ao salário a cada 5 anos. E quando você completa 20 anos, você tem o que a gente chama de sexta parte, que é mais 20% sobre o salário base também. Então o que acontece? Essa é a composição do salário. Se você tira esse prêmio e você tira esse abono, o que sobra são os 682. Para o cara ter alguma coisa a mais que isso, ele teria que trabalhar 5 anos, para ter o primeiro. Então, por exemplo, o funcionário que faz o concurso, entra hoje no Estado, na nossa carreira, ele entra com um salário de R$682. Uma pessoa que, por exemplo, como eu, que vai completar esse ano 25 anos de casa, o meu salário base é R$1.437. Então você imagina, você tendo família, transporte, despesa com transporte, um plano de saúde bacana, você não consegue pagar com esse valor. Com certeza. Entendeu? Então, assim, é justamente isso tudo que fez com que a gente chegasse onde chegou. O segundo ponto nosso é a questão do nível de escolaridade. Por que é que a gente bate tanto na questão do nível de escolaridade? Primeiro que quando eu entrei na Secretaria da Fazenda 25 anos atrás, nós tínhamos 2 carreiras. Nós tínhamos uma de nível médio e uma de nível superior. Essas carreiras, em 94, houve uma fusão dessas 2 carreiras e a legislação, a Constituição Federal, no artigo 37, ela prevê que nos casos de fusão de carreiras, você tem que balizar o ingresso pelo nível de escolaridade maior. Como nós tínhamos nível médio e nível superior, deveria ter sido balizado pelo superior, e não foi. Foi feito pelo médio. Ao longo do tempo, algumas gestões malfadadas que nós tivemos no sindicato não tiveram capacidade de reverter isso, de fazer os pedidos certos para que essa situação fosse revertida. Então, esse erro, esse ato inconstitucional cometido há mais de 20 anos perdura até hoje. Enquanto que nos outros estados, carreiras assemelhadas à nossa, que tinham nível médio, que eram consideradas de nível médio, conseguiram avançar, progredir para o nível superior, ter atribuições mais complexas, atividades mais complexas, melhorando a arrecadação do estado, São Paulo foi na contramão disso, mantém funcionários com nível médio, mas exige desses funcionários, quando fazem concurso, conhecimento em direito tributário, direito constitucional, direito administrativo, contabilidade, estatística, inglês ou espanhol, matemática financeira. Quer dizer,
quem de nível médio hoje no país tem esse conhecimento. Quer dizer, ele exige de você conhecimentos de graduação superior, mas te classifica na secretaria como um funcionário de nível médio. Então, o que acontece? Nós temos gente muito bem qualificada na casa e que não ficam porque outros concursos no próprio Estado acabam levando essas pessoas. O TJ, por exemplo, paga muito mais do que a Secretaria da Fazenda, o Tribunal de Contas, o metrô. Então, o que acontece? As pessoas fazem um concurso a título de testes para concursos que remuneram melhor. Então, a Secretaria vem perdendo funcionários, perdendo qualidade do funcionário, em função da baixa remuneração e dessa desvalorização e do desrespeito que existe hoje com o funcionário. Pode ir, Joaquim. O terceiro ponto que a gente tem é uma promessa que o secretário da época, em 2012, o nosso secretário era o André Calab, ele ofereceu para a categoria, em função dessa situação de não termos aumento há mais de 10 anos, o Calab, na época, ele ofereceu para a carreira um aumento de 44%. Esse reajuste de 44% ele seria pago em duas parcelas, 21% em 2013 e 23% em 2014. Estamos em 2016 e nenhum centavo desse reajuste foi aplicado até hoje na tabela. Hoje, o governo do Estado alega que não tem condição de dar esse aumento em função da crise econômica. Mas olha só, em 2012 nós não tínhamos a crise econômica, né? Em 2013 também não. Então, eles usam hoje uma situação pontual para a gente aqui para justificar a não aplicação disso no passado. Considerando que a promessa foi feita em 2012 e que a inflação acumulada do período de 2012, de maio de 2012 a maio de 2016, foi 31,05%, hoje, se eles aplicassem um reajuste seco de 44% para a carreira, nós teríamos, na verdade, um reajuste de pouco mais de 9% efetivo. Quer dizer, não refresca em nada a nossa vida ganhando R$ 682 de salário básico. Com certeza. Então, o que a gente vem pedindo a partir da greve é que seja aplicado esse reajuste mais o repasse da inflação do período. Então, assim, é o que daria um pouco mais de fôlego para os nossos colegas, que são, como falei, carreira típica da Fazenda e quadro permanente de servidores do Estado. A desvalorização e o desrespeito são totais em relação a isso. Estou conversando com o presidente do Sindicato dos Técnicos da Fazenda Estadual, o Joaquim Goma. Eu vou fazer um intervalo de 2 minutos, daqui a pouco a gente volta para entender melhor quais os prejuízos que esta greve pode resultar para você. Em 2 minutos.